Bíblia foi escrita por católicos. Mentira. A Bíblia foi escrita pelos apóstolos e profetas, e não pela Igreja Católica Romana, que só surge a partir do IV século. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E foi escrita para os católicos. Nós não podemos confundir as coisas, querido padre. É preciso entender que os textos que nós temos, eles foram escritos para o mundo inteiro. Por isso foram preservados na língua grega, através da influência helenística de Alexandre o Grande, que preserva a língua grega como linguagem universal no mundo inteiro. Por isso, nós temos a transmissão, a história da transmissão dos manuscritos e também das cópias que foram feitas do manuscrito original, que é o manuscrito autógrafo, como eu acabei de dizer anteriormente, todas escritas em grego. Também depois vieram línguas de manuscritos como latim, cópita, siríaca, mas a maior parte dos manuscritos escritos em grego para difundir a mensagem do Evangelho ao mundo, não a um pequeno partido religioso como o partido seu, que é o partido religioso romano. E não pode ser compreendida senão dentro da Igreja Católica. Pode parecer escandaloso, mas é que nós estamos acostumados com essas divisões. Só acontece o seguinte, gente: a Igreja de Cristo é una, é o que nós dizemos quando nós cremos. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Ainda nessa besteira do texto receptus, a palavra texto receptus significa texto recebido. Essa é uma tradição muito antiga que diz que o texto que nós temos, que é o texto principalmente do Novo Testamento, ele é autorizado porque ele é recebido pela igreja, autentificado pela igreja. No entanto, antes do texto recepto, nós temos os textos autógrafos, nós temos os textos que saíram da mão dos apóstolos. Por esse motivo, manuscritólogos que trabalham com a crítica textual dizem que o texto original, na verdade, não é o texto receptus, como muitos católicos romanos, como você, querido padre, gosta de defender. A maioria dos manuscritólogos de peso, que não tem nenhum viés ideológico, religioso, quer que seja, diz que o texto original é o texto que saiu das mãos dos apóstolos, ou seja, o texto autógrafo que se perdeu. Nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, mais de 5.000 manuscritos, cópias escritas pelos escribas, pelos escritores, por aqueles que compilaram os textos do Novo Testamento. No entanto, nós não temos como base fundamental de texto original o texto recepto, muito menos o texto bizantino, mais conhecido como texto majoritário, que vai vir recentemente. Nós temos como base o texto original, os textos que saíram das mãos dos apóstolos, os autógrafos. A Igreja de Cristo é una, é o que nós dizemos quando nós cremos. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Jesus não tem dois corpos. Bom, primeiro que a Igreja Católica Apostólica Romana ela é difundida dentro de uma base maior que a base romanística ou greco-romana oriunda de Constantino, entre a união entre Igreja e Estado e Igreja Estatal. O que você me diz então, querido padre, das 7 artes, por exemplo, trívio e quadrívio, a partir do século 7, 8 aproximadamente, com o rei Carlos Magno, e antecedente disso, anterior a isso, a grande cisão entre Roma, a grande e boa velha Roma se divide agora entre Roma, Itália, e agora Roma, Constantinopla. Cara, você não sabe de absolutamente nada a respeito de história. Você precisa estudar patrística, escolástica, história da igreja, precisa entender um pouquinho melhor antes de falar besteira. O evangelho não é exclusivista de vocês. Vocês adoram falar de unidade, achando-se os donos da unidade, como se a Igreja Católica Romana fosse uma igreja una. Se falarmos da expressão católico como universal, aí todos nós somos católicos no sentido universal, mas romanismo, falar de unidade romana, no ano de 1054 houve a grande ruptura entre os bispados de Roma e de Constantinopla, quando os bispos começam a se auto-excomungar-se mutuamente. Vocês estão totalmente fora da história, vocês não conhecem a história da própria igreja de vocês. Nem os próprios bispos de vocês suportaram a chatice de vocês e a hipocrisia de vocês quando há a criação da igreja ortodoxa na grande ruptura de 1054. Você precisa estudar mais um pouquinho de história, padre.